chicos e chicas, bem-vindos à aula de espanhol de hoje com a professora Leda Júnior aqui na área do hashtag Fica em Casa Aprendendo na TV Educação Canal 10.2. E hoje, sem mais delongas, eu não vou ficar fazendo chamadas aqui no final da nossa aula, eu vou fazer umas chamadinhas para vocês, mas é que o assunto hoje é tenebroso, o assunto hoje é misterioso. Ixi, que será que a professora está falando? La carreta n'água. Meu Deus, o que é isso? Que imagem é essa, né? Então, aqui hoje nós vamos falar de mitologia, nós vamos falar de lendas. Olha que interessante. Pois é, não é só aqui no Maranhão que nós temos lendas no Brasil inteiro, né? Na Amazônia, lenda da Vitória Régia. E aqui nós somos o berço das lendas, né? Aqui no Maranhão. E aí, eu fui buscar uma lenda lá na Espanha, que também é cheio de lendas, né, em vários locais da Espanha e de países que falam a língua, que são hispanohablantes, né, que tem lendas. E eu trouxe para vocês aqui La Carreta n'Água. Vocês já ouviram falar? Professora, se a gente for pegar a palavra carreta n'água, parece assim, carreta na água. Tem alguma coisa a ver? Não tem nada a ver. Mas aí eu vou trazer para vocês uma lenda nossa muito parecida com essa. A gente vai conversar primeiro sobre ela para vocês poderem chegar na carreta n'água. Bem, aqui nós temos uma lenda da Ana Jansen, tá certo? Em que, na madrugada, Josué Montello retrata bem no seu livro Tambores de São Luís, que na madrugada ele saía para caminhar, né, nas ruas do centro da cidade, mais precisamente ali na Rua do Passeio. E quando ele chegava numa dessas noites, às 10 da noite, que os lampiões apagavam, o professor Dominici falou recentemente disso numa externa, né, sobre os lampiões, as pessoas que iam acender e apagar os lampiões na Rua Grande, no centro histórico. E ele saiu para caminhar, né, depois das 10 e tudo silêncio. Quando ele chegou bem no canto da Rua Grande, onde antigamente era o Cine Passeio, ele ouviu barulhos de como se fossem correntes arrastando nos paralelepípedos da Rua Grande, que era nessa época de paralelepípedos, né? E ele se assustou, porque já se ouvia falar que na madrugada, que depois das 10 da noite, que ninguém podia sair na rua, porque os escravos mortos de Ana Jansen pegavam sua carruagem e saíam amedrontando todo mundo na rua, quem aparecesse. Então, era uma carroça que passava na Rua Grande e que fazia esse barulho, né, por conta das suas rodas e arrastando os grilhões, né, dos escravos, arrastando as correntes. Ele, curioso que era, ficou escondido e resolveu espiar o que estava acontecendo. Ele queria ver essa carroça tão famosa. Quando ele olhou, eram apenas os garis com os tambores, né, com os tonéis de latão, fazendo a limpeza da Rua Grande. Então, fazia todo esse barulho. Olha que interessante. Pois é, antigamente, os garis, eles não tinham esses depósitos de lixo nesse material que é agora, tá? De material reciclado. Eram latões, né? Sabe aqueles tonéis de água de latão, que a gente pouco vê, agora vê mais aqueles azuis, acho que é plástico aquele material? Pois é, era dessa forma, tá? Eu não sou tão velha assim, gente, mas eu conhecia ainda esses tonéis, eles limpando as ruas com esses tonéis. E se ele vem no paralelepípedo, ele faz todo aquele barulho característico de latão, de ferro, né? Então, era essa a famosa carroça de Ana Jansen que vinha assustar todo mundo. Isso ele conta no livro dele. Não é diferente do que eu trouxe para vocês aqui hoje. Lá na Nicarágua, tinha uma carroça dessa daqui, né, que era vista nas madrugadas, uma carroça com caveiras, que iam pegar as pessoas que tinham morrido decapitadas. Vamos conhecer um pouquinho dessa história lá da Nicarágua, que parece tanto com a nossa lenda aqui. Tradição oral e representação literária. El mito nicaragüense de la carretera n'água. Vocês vão encontrar, gente, antes da gente começar a história, vocês vão encontrar escrito de várias formas. La carreta n'água, tudo junto. La carreta n'água e la carreta n'água.
todas as formas estão corretas, tá? É a lenda mais popular da Nicarágua e nós vamos contar um pouquinho dessa história hoje. Muito bem. Bem, gente, sem dúvidas foi a carreta, que é a carroça, a nossa carroça aqui, lá chama carreta, foi o meio de transporte de carga mais inovador desde a conquista espanhola. Foi um veículo trazido e usado pelos conquistadores para nada mais, nada menos que transportar os nossos ancestrais indígenas depois da morte, dejetos e tudo mais. Isso data lá do ano de 1523, tá certo? Então, eles subiam com essa carroça, eles subiam e transportavam para ser vendidos como escravos. Então, eles pegavam os indígenas e vendiam como escravo, tá certo? Essas carroças também elas eram utilizadas quando essas pessoas eram mortas por negligência de quem estava fazendo esse transporte, mortas porque se rebelavam, então elas eram mortas e decapitadas. Também essas carroças eram utilizadas para esse transporte. Então, tudo isso acontecia à noite, porque vocês sabem que a venda de escravos sempre foi proibida, né? Então, nada poderia ser feito às claras. Então, era à noite. Então, gritos, lamentos, choro, e o próprio ruído dessas pessoas, e o próprio ruído dessa carroça nas vias, né? Nas ruas empedradas, que não ficam diferentes das nossas, né? Nós temos paralelepípedos em quase todo o centro histórico de São Luís é paralelepípedo. Então, tudo que passa lá faz um barulho característico. Então, essa é uma história real, tá? Porém, a lenda é que essa carreta-nágua, essa carroça, tá? Ela está relacionada à escravidade, à escravatura, né? Escravidão. Hoje eu estou enrolada na língua. Vocês estão vendo isso aí? Poxa vida. É que eu fico empolgada quando eu vejo essas histórias, tá? A morte e as coisas obscuras que aconteciam de forma escondida, tá certo? Então, aqui eu trago uma outra imagem. Vocês vão encontrar, se vocês pesquisarem na internet, vocês vão encontrar várias imagens da carreta-nágua, tá certo? Aqui eu trago uma outra imagem diferente. Então, é a carreta da morte, a carroça da morte, como ela era conhecida. Porque tanto na hora de vender esses indígenas, né, esses escravos, eles estavam sendo condenados à morte. Ninguém deve viver escravizado, tá, gente? Então, tudo remete à morte, tanto a venda quanto o transporte daqueles que já tinham sido mortos, tá? Então, é uma carroça enferrujada que saía por volta de meia-noite, entre 12 e 1 da manhã, fazendo um ruído infernal, né? E ela era tirada de vários pontos da cidade. Eu vou explicar isso aqui para vocês de uma forma diferente. Ela, enquanto lenda, ela passava de uma rua, quando ela chegava no canto da rua, ela desaparecia. Sumia. Ninguém conseguia ver. Só via quem estava naquela rua onde ela estava passando. Se a pessoa daqui um cruzamento, tá? A pessoa vinha daqui para espiar, quando chegava antes do canto, ela sumia, desaparecia. Aí ela ia aparecer lá no final da outra rua. Sempre ela mudava, ela nunca dobrava, ela nunca entrava de uma rua para outra. Tem um mistério nisso aí, ela sempre aparecia numa outra rua. Então, quando chegava na esquina, que formava a cruz, ela automaticamente sumia. Pois se alega que ela tem que desaparecer e logo andar por uma rua seguinte. Então, quando chega no cruzamento, ela não cruza, ela some e aparece na outra rua. Vocês já pensaram, vocês estarem andando de madrugada pelas ruas daqui de São Luís e acontecer um negócio desse? Garanto que vocês iam se tremer de medo. Muito bem. Com respeito a essa crença, se dizia, né, escutar os passos, né, dessa carreta. Uma característica, essa carroça, ela não tinha a roda redonda, tá? A roda dela era quadrada. E por isso fazia esse barulho bem mais, enfatizava bem mais esse barulho, tá certo? Então, significava que, quando alguém de uma família escutava, né, esse barulho, conseguia escutar, significava que era o anúncio de que um membro dessa família estava no ponto de morrer. Não era diferente daqui. Eu ouvia histórias dos meus avós contando que quando
essa carruagem, que era chamada de carruagem de Diana Jansen passava, quem via morria, né? Aqui era, se eles escutassem, um membro daquela família, não necessariamente quem ouviu, estava prestes a morrer. Vocês já pensaram nisso? Né? E para os mais ousados que se atreviam a olhar, a ver, a seguir, né? A morte, ela vinha assim, na hora, morria na hora, tá? O que significava que depois eles deveriam de entregar uma criança e o vendia para eles, né? Tinha que vender para eles. Tem toda uma sistemática aí social, né? Uma cultura, né? de escravidão mesmo, tá? Uma particularidade dessa história é, sobretudo, auditiva, tá certo, gente? E que que assustava a população pelos seus estrondos, pelo seu barulho, tá? E não se atreviam a contemplar el passo de aquele espectro, tá? Ninguém se atrevia ao ouvir o barulho a ver, a contemplar, a olhar de onde estava vindo e nem tentar visualizar aquilo, aquela carroça. Porque sabia-se que, ao ver, eu tinha que tirar uma criança de casa e dar para a carroça ao passar e oferecer lendas, tá? Então, somado a isso, mesmo tendo nas ruas asfaltadas, tá? Então, o concreto hidráulico e as ruas eram empedradas. E, inclusive, isso chegou a crer que as rodas eram quadradas. Olha só, eu falei para vocês ainda há pouco que uma das características dessa carroça é que as rodas eram quadradas. Tem duas versões, tá? Então, tem a versão de que elas eram de fato quadradas, que quando passavam nas ruas asfaltadas, elas faziam o mesmo barulho que quando passavam nas ruas de pedra, tá? Na rua de pedra. Então, por isso se tem uma versão de que essas rodas seriam quadradas por fazer esse mesmo barulho. Essa lenda, terminando aqui, La Carreta n'Água, tá? É uma lenda muito parecida com a nossa. Mas eu trouxe também para vocês uma outra lenda. El Cadejo, que fala de lobos, tá? Dois cachorros grandes, um branco e cadejo negro. Um cachorro branco e um negro. Um lobo branco e um lobo negro. Eles têm o bem e o mal. Óbvio, tá? Óbvio que o branco seria do bem, seria o protetor, tá? E o negro seria o mal. Eu trouxe também duas imagens para vocês, assim, que a princípio, quando a gente olha, a gente tem um susto, né? Mas daqui a pouco a gente chega lá. Igual a lenda da carreta n'água, e também ele, padre sem cabeça, tem também a história de um padre sem cabeça, que essa a gente conversa num outro momento, tá? Que esse padre sem cabeça ficava andando com a cabecinha aqui no braço. A lenda del Cadejo goza de grande popularidade, ela tem uma grande popularidade. Não só em Nicarágua, sino que em Mesoamérica. Então, não só na Nicarágua, mas também em toda a América. La historia general dice que es un perro fantasma o espectral grande. A história, na sua melhor versão, a história geral que se conta, tá? Diz que é um cachorro fantasma, bem grande, né? De um espectro grande. Então, quando ele se transforma, ele fica bem grande. Um fantasma. Com olhos radiantes, vocês vão ver na imagem que eu vou mostrar para vocês agora. E ele, al parecer, arrastra cadenas e se aparece a los borrachos para atormentá-los. Então, ele aparece arrastando as coisas e aparece para atormentar as pessoas. Então, eu tenho aqui, ó, uma imagem dos dois cachorros brigando, tá? Los perros, el cadejo, brigando, tá? Então, a lenda del Cadejo em Nicarágua narra que existem dois perrotes, tá? Uno blanco e também uno negro, um branco e um negro. El de color blanco se trata de um cadejo benigno, bueno, e el outro maligno. Então, o de cor branca, como eu já falei para vocês, trata de um cadejo, de um lobo, de um cachorro benigno, tá? Bom.
e ele, outro maligno, e o outro é mau. Esta leyenda, está intimamente relacionada a la crença antigua de que cada persona tem um guardião, um animal protector. Então, esta lenda ela está intimamente relacionada a uma crença antiga de que cada um de nós, né, cada uma das pessoas dessa cidade, tem um guardião, um animal protetor. Então, quem é o animal que me protege? É o cachorro, né? O cadejo branco ou o cadejo negro, né? Exemplo, Los Alejibres en la película Coco, produzida por Pixar, a verdade a pronúncia é Pixar, tá? E distribuída pela Disney. Então, tem um filme, né, que narra uma situação bem parecida, baseada nessa lenda, tá? Que é o filme Los Alebrijes en la película Coco. Eu não consegui localizar, eu tentei achar para ver se dava o link para vocês, tá? Mas eu acredito que se vocês colocarem no YouTube, vocês conseguem descobrir. Porque essa lenda, ela tem vários, você coloca no YouTube e você acha várias versões. Porém, vocês não vão achar nenhuma em português. Todas elas estão falando em espanhol. E é bom que você escute em espanhol, porque você vai identificar algumas palavras que nós falamos aqui na aula, tá certo? Com frequência. Com respeito ao perro branco, se diz que é um protetor, um guia que acompanha como é que eu posso dizer? Tá, eu vou dar exemplo de mim. Tá? Então, se o meu guia, se o meu protetor é o perro branco, ele me acompanha, certo? Da minha porta da minha casa, a qualquer lugar, para me trazer são e salvo de volta, tá? Então, ele está todo o tempo. Seria como no meu anjo da guarda, tá? Então, nos livra dos maus espíritos, inclusive do perro negro. Inclusive do perro negro. E o homem se sente respaldado em ter ele como guarda-costas. Por exemplo, quando a gente sai de casa, geralmente a gente agradece a Deus e pede a Deus que nos proteja, que nos leve por um bom caminho, que todas as pessoas que atravessarem no nosso caminho sejam pessoas de bem, que as pessoas de bem falem conosco, que as pessoas de mal não nos enxerguem, né? Para que nada de ruim nos aconteça durante o dia. Quando nós chegamos em casa, nós agradecemos antes de dormir, te agradece pelo dia que nós tivemos, pelas bênçãos, pelas coisas boas e pelas coisas ruins, porque nada acontece se não for da vontade de Deus, certo? Então, tudo que acontece na vida da gente é assim. Então, de acordo com essa lenda, as pessoas, né, eles se sentiam seguros quando sabiam que eles tinham como guardião, como animal guardião, o perro branco, porque eles se sentiam seguros de sair e voltar e sabiam que estavam em segurança, tá certo? Deixa eu ver aqui alguma coisa mais interessante para vocês aqui. El trasnochador que rechaza a companhia e trata de hacerle daño comete um grave error. El cadejo blanco se vuelve más grande, se lanza al agresor, lo derriba, lo revuelca e lo muerde, dejándolo mortalmente herido. Então, quando acontece qualquer coisa de mal que se aproxima da pessoa que tem ele como protetor, ele se revolta, ele fica muito grande e aí ele vai, se lança para agredir, né, quem está lhe agredindo, derruba, morde e o deixa mortalmente ferido. É essa representação que eu tenho nessa imagem aqui atrás. Tá? Então, alguém que chegou próximo de mim, que tem como protetor o perro negro e o meu perro branco é o meu protetor, ele percebeu, então ele vai e ataca, tá certo? Então, é bem interessante. E aqui, para a gente encerrar, tem aqui o perro negro, que ele é o inimigo declarado do homem. Ele seria, para nós, gente, na nossa representatividade religiosa, o demônio, o diabo, que não quer o nosso bem, né? Então, ele aparece em forma similar ao branco, ou seja, um mesmo cachorro parecido, e só que negro, com os olhos bem vermelhos, e atacam pessoas que têm uma moral duvidosa, tá? E se diz que ele ataca e derruba, deixando
eles mortos, praticamente que mortos. Então, ele é muito feio, com os olhos com chamas de fogo, certo? E é isso. Para saber mais, pesquisem sobre as lendas, tá? Lendas urbanas. Hasta luego.